A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas e números. Porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. Produção, saiu aqui. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada para lhe proporcionar alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados, omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas.
Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar. Na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, na tua igreja virtual, @IG 1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos agora estar fazendo mais uma oração para abençoar as minhas mãos, para que o Senhor Deus e o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus possa abençoar. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora estar fazendo mais uma oração para dar início à nossa live. E a oração é a oração de número 3. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas.
Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG1 318 37 300, seja expulso todo o mal e suas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Gratidão pela presença, glórias ao nosso Senhor Deus. Agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Assim como Abraão, Davi e Gideão, escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Seja muito bem-vinda, Nayara. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar início agora ao nosso sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Hoje, rebanho de número 20 par e 19 ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Seja muito bem-vinda, Márcia. Gratidão pela presença. O livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Oséias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 4 do livro de Oséias. Capítulo 4. Capítulo 4 contém 19 versículos, que diz assim: a corrupção geral de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento do Senhor Deus. O que se prevalece é prejurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, como os animais do campo e como as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor, pela presença de todos. O livro é o livro de Deuteronômicos, 34 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao sorteio do capítulo 24 do livro de Deuteronômio. Capítulo 24. Capítulo 24 contém 22 versículos, que diz assim: leis de caráter humanitário. Versículos 5, 6, 7 e 8. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporará qualquer encargo, porque um ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas as de cima, nem empenhoraria assim a vida. Se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, os filhos de Israel, o trata como um escravo
ou vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal que no meio de ti. Guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado, terás cuidados de o fazer. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Contém 25 versículos, que diz assim: exemplo da punição dos ímpios. Versículo. Judas Versículos 5, 6, 7 e 8. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos, os que o guardaram o seu estado original, mas abalaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também sujeitam o governo e difamam autoridades superiores. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui para mais um livro, um rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses. Vamos ao sorteio. E o sorteio do capítulo é o capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Glórias ao nosso Senhor Deus, que contém 13 versículos, que diz assim: Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmai-vos e exortai-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que, estando designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predizemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 9 do livro de Esdras. Capítulo 9 contém 15 versículos, que diz assim, do versículo 5, 6, 7 e 8. Na hora do sacrifício da tarde, levantei a minha humilhação com as vestes e o manto já rasgado, me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, por que as minhas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus? Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, a nossos reis e aos nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeito à espada, ao cativeiro, ao roubo e à agonia. Como hoje se vê,
Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça por parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-lhe estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Abençoados. Agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora continuar aqui com os nossos recadinhos. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38. Dai e dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Eu agora irei ler para vocês, apresentar para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Essa denúncia é a denúncia de número 102. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam, porque ele a fundou sobre os mares e afirmou
e afirmou sobre os rios: quem subirá no monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção. As 12 igrejas virtuais e móveis com atividade de casa em casa a pé estão em todo o mundo onde há sinal de internet e capaz de alcançar. E também estamos chegando no Brasil de forma física, em todos os municípios dos estados do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município, é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente do segmento religioso de fé, para todos serem servidos do que ela tiver para servir, do que as outras igrejas não tiverem. E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja ela rica ou pobre, de receber um mínimo de 2% até 100% dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, vocês, cidadãos dos municípios do Brasil, peçam aos seus políticos, seja eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos ou governadores, uma igreja física na sua região, para todos ganharem, tanto espiritualmente como também financeiramente, com dinheiro, para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo e que há outras igrejas proporcionando atividades melhores que as nossas e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro por isso. E muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil com oportunidades em diversos setores para diversas pessoas, independente de segmento religioso de fé e independente do grau de escolaridade também. Temos oportunidade para todos. Então, entre em contato conosco pelo privado de nossos perfis oficiais, que estamos nas 7 principais redes sociais da internet, e a nossa equipe vai tá te passando informações necessárias e tirando suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias, com o prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares, que iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 63 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar as mensagens dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora dar continuidade aos sorteios, mas antes vamos aqui fazer uma oração, e a oração é a oração de número 5, a oração de número 5. Senhor Deus, Santíssimo, Tremendo e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração, da Tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da Tua Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco, em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade agora aqui aos sorteios dos rebanhos. E rebanho sorteado é o rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo sorteado é o número 6 do livro de Provérbios.
capítulo sorteado número 6, contém 35 versículos, que diz assim: advertência contra o servir de fiador. Versículo 1, 2, 3 e 4. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás arredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com a palavra da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado de número 5. Capítulo de número 5. Contém 22 versículos, que diz assim, no versículo: os fiéis pedem misericórdia. Versículos 6, 7, 8 e 9. Submeta-nos aos egípcios e aos assírios, para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existe. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de nossa vida, providenciamos o pão por causa da espada do deserto. Glória a nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. E o livro sorteado, livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 15 do livro de Isaías. Capítulo 15. Contém 9 versículos, que diz assim: profecia contra Moabe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença contra Moabe. Certamente, numa noite foi assolada a Moabe, e ela está destruída. Certamente, numa noite foi assolada Ki de Moabe, e ela está destruída. Sobe-se ao templo e Adibon aos altos, para sorar nos montes, Nebo e Medeba. Lamenta Moabe, todas as cabeças se tornaram calvas e toda a barba é rapada. Cinge-se de sacos de pano grosseiro nas suas ruas, nos seus terraços, nas suas praças. Anda todos uivando e chorando abundantemente. Tanto Esbom como Eliale andam gritando, até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro dele. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. E o livro sorteado é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Filipenses. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 1 do livro de Filipenses. Capítulo 1 do livro de Filipenses contém 30 versículos, que diz assim: a situação do apóstolo contribui para o progresso do evangelho. Versículo 19, 20, 21 e 22. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, que pela vida quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui ao livro de 2 João, um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim: o amor fraternal. Versículo 4, 5, 6 e 7. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos o que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivesse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o que era este? Que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvirde desde o princípio, e que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Nós precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertadinho. Gratidão, glórias ao nosso Senhor Deus. Agora, abençoadas, eu irei ler mais uma denúncia das mais de 100 que nossas igrejas virtuais apresentam. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassam mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar
participar, baixa a sua igreja tendo no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 23, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja espiritual, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da tua palavra para receberem suas bênçãos e abundâncias. Através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Agora vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora em um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar início ao sorteio agora dos livros. Mentalize o número de 1 a 20. O livro sorteado foi o livro de Sofonias, 3 capítulos. Sofonias, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Sofonias, vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos, que diz assim: ameaças contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao livro de Romanos. Capítulo 9 do livro de Romanos. Capítulo 9 do livro de Romanos. Contém 33 versículos, que diz assim: a soberania do Senhor Deus. Versículo 19, 20, 21 e 22. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com o Senhor Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se o Senhor Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. E o livro sorteado é o capítulo 142 do livro de Salmos. 142. Contém 7 versículos, que diz assim: oração ao meio
do grande perigo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda, no caminho em que ando, me oculta armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, e o livro é o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 17 do livro de 2 Samuel. Capítulo 17 contém 29 versículos, que diz assim: o conselho de Aitofel e de Usai. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse ainda Aitofel e Abisalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei a perseguir e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procurais matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Abisalão e a todos os anciões de Israel. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Obadias, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro de Obadias contém um capítulo com 21 versículos, que diz assim: a restauração e fidelidade de Israel. Versículo 15, 16, 17 e 18. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 4 do livro de Daniel. Capítulo 4 do livro de Daniel. Contém 37 versículos, que diz assim: a loucura de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo tem feito para comigo. Quais grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Livro de 2 Timóteo, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E aqui, o sorteio do capítulo é o capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 4 contém 22 versículos que diz assim: a fidelidade e o zelo na pregação. Versículo 1, 2, 3 e 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação pelo seu reino. Prega a palavra insta, que seja oportuno, que não corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao capítulo 2 do livro de Cantares. Capítulo 2 do livro de Cantares contém 17 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores dos bosques, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão. O livro de Filemão contém 25 versículos, que diz assim, no versículo 4, 5, 6 e 7. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora aqui ao sorteio do último número. Mentalize o número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. E o livro é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo. Vamos ao sorteio aqui do capítulo do livro de Êxodo. E o capítulo sorteado é o capítulo 24 do livro de Êxodo. Capítulo 24. Glórias ao nosso Senhor. Que contém 18 versículos, que diz assim: Moisés e os anciões sobem novamente ao monte. Versículo 12, 13, 14 e 15. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedras e a leis e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Disse aos anciões: esperai-nos aqui, que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficaram convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler para vocês agora
a revelação das nossas denúncias, da qual eu li durante a live. A revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mentalize agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha o número de 1 a 20. Vamos aqui ao sorteio. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de Oséias, capítulo 4. Você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 24. Número 4, Judas, capítulo 1. Número 15 vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 16, Esdras, capítulo 9. Número 1, Provérbios, capítulo 6. Número 12, Lamentações, capítulo 5. Número 14, Isaías, capítulo 15. Número 3, Filipenses, capítulo 1. Número 10, 2 João, capítulo 1. Número 5, Sofonias, capítulo 3. Número 6, Romanos, capítulo 9. Número 20, Salmos 142. Agora. Número 9, 2 Samuel, capítulo 17. Número 11, Obadias, capítulo 1. Número 2, Daniel, capítulo 4. Número 7, 2 Timóteo, capítulo 4. Número 8, Cantares, capítulo 2. Número 19, Filemão, capítulo 1. E por último, número 13, Êxodo, capítulo 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aqui às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus, pelo Senhor Jesus, diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo
informações importantes, está na descrição do vídeo, em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Turquia, e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço muitíssimo a presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nessa live. E agradeço a presença de cada um de vocês aqui nesta live. Que todos possam ser muitíssimos abençoados. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.